Paz do Senhor, pessoal, começando mais um episódio do Depois do Culto Podcast. Vocês já sabem quem que é o nosso convidado de hoje, mas antes da gente realmente apresentar ele da maneira bacana, vou fazer um pedido do fundo do meu coração. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal. São mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então vai, assiste, já se inscreve. Na hora que você se inscrever, vai aparecer do lado um sininho. Clica nele que você vai ativar as nossas notificações, que a gente está postando os cortes também aqui no nosso canal, tá? Aqui embaixo vai estar o nosso Instagram, @POD depois do culto. Já segue lá também. E sem mais delongas, nosso convidado, Pastor Thiago. Palmas aqui do estúdio. Como é que você tá? Paz do Senhor, meu querido. Maravilha. É um privilégio muito grande estar participando desse podcast, uma honra muito grande estar aqui, né, com esse projeto maravilhoso. Deus continue abençoando você de uma forma especial. Amém, amém. E hoje, não é que eu prevejo o futuro não, entendeu? Isso aqui não é um dom de profecia não, mas eu sei que vai ser um baita do episódio. E antes da gente começar esse Eu bate-papo... gostei demais da temática do podcast de vocês, depois do culto, né? Achei um tema extremamente relevante, né? Que a gente vive num tempo em que a maioria dos que frequentam, né, propriamente as igrejas, a espiritualidade dos mesmos depende daquele ambiente de culto, né? Sim. Daquele tempo, que é um tempo muito curto, né? Mais ou menos aí umas 2 horas, onde a maioria só ora quando está lá, né? Só lê Bíblia quando os mesmos estão lá. E é uma espiritualidade completamente falida. Sim, Né? vai dar um fracasso. Né? Porque aquele ambiente lá é um ambiente que eu vou para celebrar Jesus. Né? Mas a minha espiritualidade tem que ser cultivada no meu dia a dia. Né? Na prática de absorção do conhecimento bíblico, através dos devocionais diários, né? da leitura bíblica. E é triste, né? Quando a espiritualidade depende desse ambiente. Quando, na verdade, esse ambiente de culto não deveria nem ser o ambiente que eu vou para ser cheio, porque eu deveria ir cheio de casa. Você tem que entregar algo. Lá eu vou para derramar, né? Para entregar. Então, eu gostei muito dessa temática aí, né? Depois, o que a gente faz depois que a luz apaga, né? O que a gente faz depois que o culto termina? Sim. Uma espiritualidade que vai muito além, né? Daquele ambiente, daquele período, e como que isso é assim, extremamente relevante, porque é triste. Sim. Nós vivemos um período que depende mesmo. As pessoas são analfabetas de Bíblia. A maioria dos nossos crentes, hoje, se você perguntar se leu a Bíblia uma vez, não leu. Sim. Porque depende daquele... E é triste, porque acaba que aí as pessoas vão e o culto tem que ser animado, senão massagear o ego, né? Se a palavra não for em conformidade com o sensorial. Bateu demais, chama mais. Não, se não tiver o culto animado, o pregador de fora, né? E é triste, muito triste. Mas o cerne disso, eu acho que é a falta de corações trocados. A maior necessidade da nossa geração é de novo nascimento. Infelizmente, a gente percebe, eu até gosto do Scheider, um texto que para muitos muito simples, né? Porque sempre está linkado aquela fase iniciatória da caminhada cristã, que a gente chama de discipulado, né? Que alguém vai lá te discipular com a revistinha. Sim. E aí é normal a gente ouvir muito João 3. Né? Só que para mim é um texto completamente basilar. O Nicodemos vai ter com Jesus à noite, né? Não sabendo ele que a escuridão da alma dele estava muito pior do que a escuridão lá fora, né? E ele vai usar de um recurso que é típico da nossa geração, que é a bajulação, né? Que ele vai falar assim, eu sei que o senhor é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer essas coisas que o senhor faz se Deus não for com ele. E Jesus vai ser incisivo, né? Jesus vai dizer que importava que ele nascesse de novo, né? Que se ele não nascesse, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E você pensar que o Nicodemos era fariseu, né? Doutor da lei. Doutor da lei, um cara que, se você quisesse saber qualquer questão teológica, você ia, né, procurá-lo. Um cara que tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro. E um cara que
membro do Sinédrio, né, que era o tribunal supremo dos judeus, né, e não tinha nascido de novo. Era a mesma coisa de você falar que um pastor presidente nunca nasceu de novo. Sim. Né? E aí você vê, se o Nicodemos, que era o Nicodemos, não nasceu de novo, imagina a nossa geração. Né? Isso é forte. De gente raso. Isso é muito forte porque essa questão de ser raso, da superficialidade, de não ser profundo, isso é tão comum porque você vê que as pessoas elas vão agora no culto esperando algo a mais. Então eu lembro que tem uma vez que eu brinquei com uma pessoa e eu fui chamar ela para um trabalho que eu fazia, né, na igreja. E a pessoa perguntou, não, mas quem que vai estar lá? Eu falei, Jesus, pô. Se chegar lá, ele vai estar lá, tenho certeza. Então, assim, as pessoas, elas vão agora nos lugares em busca, por exemplo, o cantor fulano de tal vai estar. Não, tem que ir. O pregador vai estar. Não, não, tem que ver, tem que ver. Então, assim, as pessoas já... O motivo não é mais entregar algo. Né, não. Não é mais o sacrifício, não é você ir. Você vai receber alguma coisa. E essas pessoas que estão já presas nesse mundo gospel, né, que já fazem parte dessa indústria gospel, elas sabem, eu sei que o povo quer receber, então eu vou entregar o que eu tenho. Fizeram uma leitura, né, e criaram um mercado para atender esse povo. Né? E é triste, porque... E não adianta. Se a pessoa não nascer de novo, né, o Ezequiel 36 lá, quando Deus fala assim, eu vou fazer vocês herdarem a terra, mas antes eu vou aspergir água, né, em vocês. Mas não vai ser suficiente que vocês vão voltar a se sujar. Então eu vou tirar o coração de pedra, colocar o de carne e vou colocar o meu espírito. Né? Então, se Deus não fizer essa cirurgia espiritual, que é o novo nascimento, não adianta você esperar nada. Né? É igual a gente que é, às vezes, pregador e musicista, a gente é habilidoso em querer, de fato, conduzir as pessoas à adoração. Levanta a mão, vira para o lado, né? Sim. E a gente faz isso. Mas é triste isso, porque se você precisar ser coagido para você adorar... É complicado. É complicado, né? Então, assim, eu acho que o negócio é isso aí, tá faltando novo nascimento, que decorre da falta da centralidade da palavra. Não é. E a gente até já teve uns episódios para trás que a gente falou um pouco disso, foi até o episódio com Magno Vitor. Magno Vitor. A gente estava aqui com ele conversando sobre isso e aí ele falou uma coisa muito importante, que eu toquei no assunto a respeito de quão fúteis estão as pregações. Então, não estou falando de todas, tá? Calma. Eu estou falando assim, é muito comum você ver pregações fúteis na internet. Então, todos os cultos, se você pegar lá uma maioria de um culto, você vai encontrar muita coisa podre. Né? E aí ele falou exatamente que essas pregações fúteis, elas são só o reflexo da futilidade do povo que escuta. Então, assim, muitos pregadores falam assim, não, se eu vou lá para ganhar o meu cachê apenas, é melhor eu falar o que o povo gosta, que eu garanto uma porta aberta para sempre, do que eu ter que ler a Bíblia, do que eu ter que fazer uma exegese, do que eu ter um tempo ali estudando, um tempo orando principalmente. Muita gente fala assim, aqui que eu vou pregar hoje, aí vai folhear a Bíblia ali, esse texto eu gostei. Sabe, não tem aquela conversa com o Espírito Santo para saber, não, o que o senhor quer, como que o senhor quer que me use. Elas já não mais são usadas, é elas que usam o Espírito Santo. A razão também cai, né? Através dessa liberdade de pensar, porque até então não se tinha, tudo tinha que passar pelo crivo da igreja, né? A partir daí criaram a bomba atômica, o avião, né? Sim. Mas que decorrente disso veio as guerras mundiais, né? E eles perceberam que não era a razão. Então eles se comprometeram com a religião falhou, comprometeu com a razão falhou. Então hoje a gente vive o reflexo de uma sociedade que não quer se comprometer com nada. Então aí essas igrejas neopentecostais entenderam esse cenário e criaram um mercado para atender esse tipo, para atender a sociedade, essa demanda. E é triste, é isso mesmo, é o mercado mesmo, né? E lucram muito, né? Lucra muito. Cara, hoje talvez o negócio mais lucrativo para você ter uma igreja. Porque você simplesmente monta uma igreja, você não tem a bênção de ninguém, você faz um ministério seu ali, qualquer, investe ali um valor para você trazer as principais figuras que vão pregar um evangelho extremamente podre
não voltado na vida eterna, mas na vida terrena, o que, que Deus pode fazer por você hoje. E pronto, você vai manter lá várias pessoas, você vê essas igrejas são sempre lotadas, né? Então você vai conseguir manter uma grande quantidade de pessoas e é isso. O problema é, isso custa um preço. Um preço eterno. É um preço que você não vai conseguir pagar com o que você lucrou dentro da terra, né? Então, ao mesmo tempo que eles brincam com o Senhor, ao mesmo tempo que eles brincam com esse temor, vai ter volta nisso aí. Vai ter volta. Tem um retorno para isso. A conta vai chegar, né? A conta vai chegar, isso aí é com certeza. E a gente vê isso, né? Às vezes as pessoas, pelo fato de uma aparente inação de Deus, parece que em algumas situações, por causa da misericórdia de Deus, isso na nossa ótica, né? Parece que Deus demora a trazer o juízo, né? Mas Deus tem o tempo certo de manifestar o juízo. Exatamente. Você vê, por exemplo, os Salmos que Asaf escreve, e ele fala exatamente sobre isso, que é em vão eu ter me guardado o coração, é em vão eu ter me tornado justo, porque eles não sofrem, eles nunca adoecem, nada acontece com eles. Só que no final ele coloca, mas quando eu entrei no templo, quando eu entrei no Santo dos Santos, eu vi o final. Eles estavam preparados. Então, assim, até para jovens ou adultos que estão assistindo a gente aí, vale a pena você ser fiel. Mesmo que você não receba das pessoas, mesmo que você não vai receber um retorno igual eles têm recebido, mas o retorno que se recebe é muito maior que o de Deus. E a motivação não pode ser essa, né? Essa relação de barganha, de troca, né? A gente tem que fazer porque ama Jesus. Sim. A motivação, se não for essa, tá fracassado. Não pode ser outra, não pode ser holofotes, não pode ser as luzes da ribalta, os aplausos, porque senão tá falido. Que é um evangelho que ele tende, igual você falar, é um evangelho falido porque ele é um evangelho que não muda, não transforma, né? E você nunca vai encontrar um amor maior que aquele que Deus fez por nós. Né? A gente estava até falando aqui no começo, né? Quando o João 3 que você citou de Nicodemos, mais para frente João 3,16, quando fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, você encontra exatamente isso. O amor de Deus ele é tão grande que escolheu uma pessoa como eu, como você, como todos os outros que são miseráveis. Mas ele é tão amoroso, tão bom, e que ele decidiu dar um novo destino para essas pessoas. Então, assim, você pode procurar em qualquer lugar. Não existe amor maior que o de Deus. Não existe nada além, né, daquilo que Deus ele nos oferece sem nós merecermos. Nós nunca seríamos justos para isso. Verdade. Que ela era na igreja, ela era em casa. E eu fui vendo, sabe? Jesus na vida da minha mãe. Só que eu tinha uma hostilidade com a minha mãe muito grande, sabe? Um negócio muito espiritual. Antes de uma dificuldade, assim, e minha mãe sempre me convidando. E eu sempre falando que não, que eu ia para a igreja quando eu tivesse velho, depois que eu tinha aproveitado, sabe? Tudo. Que eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos amigos no mundo, sabe? E aí eu cheguei no fundo do poço, sabe? E aí eu me lembro até de um evento que me marcou muito, foi quando eu estava vindo de madrugada da rua e eu fui abordado para ser assaltado, sabe? E aí o cara que me assaltou, ele tava muito drogado. E na hora me deu vontade de reagir. Veio na minha cabeça na hora de reagir mesmo, tomar a arma dele, né? E eu tava com outro amigo meu. E aí ele foi e deu uma coronhada na cabeça do meu amigo e abriu a cabeça do meu amigo, nós fomos para casa. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe estava vindo da oração. E ela falou para mim assim, o que aconteceu? E ela não sabia de nada, que meu amigo estava lá no banheiro lavando a cabeça, sabe? E aí minha mãe falou assim, Deus me falou que estava te dando um livramento, sabe? Então assim, aí com isso eu fui vendo Deus cada vez mais na vida da minha mãe, sabe? Lembro uma vez que era um aniversário e a gente estava bebendo dentro de casa, minha mãe chegou e aí minha mãe falou, não, esse é o aniversário, nós vamos fazer uma oração. E aí, quando minha mãe começou a orar, um dos meus colegas ficou endemoniado, sabe?
Uhum. E aí o demônio falou na boca dele que ia usá-lo, que ia destruir a vida dele, como de fato depois ele virou um homicida, sabe? Uhum. Cometeu uma série de assassinato. E assim, e minha mãe orou e expulsou o demônio. E isso foi marcando a minha vida, sabe? Só que mesmo assim, eu fui para a igreja a primeira vez a convite de um amigo. Ele me chamou e aí eu entrei na igreja e parecia que só tinha eu e o pregador lá. Tudo que o pregador estava pregando Ai, o X da vida. falava o meu coração, né? E a minha mãe foi, sabe, Deus de amor, foi para a Assembleia. E essa experiência que eu tive foi numa outra igreja. E aí depois fui para a Assembleia de Deus, sabe? Fui para a Assembleia de Deus e me lembro de como, do dia que eu fui, tive certeza, né, convicção do chamado de Deus na minha vida. Uhum. Estava numa vigília e aí o pregador que pregava, né, que estava sendo instrumentalizado, ele chegou com a Bíblia aberta me entregando e eu ainda muito leigo, né, pensei que ele estava querendo que eu lesse alguma coisa na Bíblia. E aí ele me entregou a Bíblia aberta e falou que Deus estava me entregando o ministério da palavra, que Deus ia me fazer detentor de uma sabedoria muito grande que eu ainda estou esperando o cumprimento dessa promessa, né? E aí ele falou assim, e para você saber que é Deus, né? Você vai levantar a mão e Deus vai batizar 7 com o Espírito Santo. E aí eu levantei a mão e Jesus batizou 7 com o Espírito Santo. E aí, a partir daí, eu fui vendo, porque eu tinha parado de estudar na 5ª série, né? E aí muito tímido em relação à prática de falar em público, né? Uhum. E nem tinha tido experiência ainda. E aí eu trabalhava como porteiro, sabe? Uma vizinha minha falou, quando você fizer 18 anos, e antes disso trabalhava só em serviço pesado. Uhum. Quando você fizer 18 anos, eu vou te colocar na Newton Paiva, que era uma faculdade, né? E aí, de fato, fiz 18, tinha convertido, ela me colocou na Newton. E lá, o Sindicato da Educação, né, tinha uma série de... No sindicato, tinha uma série de benefícios, né, de desconto para você estudar, fazer curso dentro da área que você trabalhava, né? E aí eu tinha parado de estudar na 5ª série. Eu falei, não, Deus falou que eu ia ser um pregador. E Deus colocou no meu coração essa aptidão pelo aprendizado, sabe? Apesar de nunca ter tido muito tempo para poder estudar, porque sempre trabalhando muito, sabe? Sim. Mas Deus colocou esse apetite. E aí eu comecei, fiz o básico em teologia e tive que voltar a estudar, porque eu tinha parado na 5ª série para que eu conseguisse formar o 2º grau, porque eu tinha um sonho de fazer uma faculdade teológica, né? Aí fiz a teologia na Assembleia, depois fiz uma convalidação na Faculdade Unida, que é reformada. Depois fiz 3 pós-graduações numa instituição também reformada e hoje estou fazendo um mestrado, né, na Jonathan Edwards, que também é uma instituição reformada. E assim, aí depois dessa profecia, eu fui vendo como que Deus foi trabalhando, sabe? Me colocando aptidão pelo aprendizado bíblico, me despertando pro estudo. E muito cedo, sabe? Deus colocou a convicção do chamado e Deus começa a mostrar para quem está te ladeando, né? E aí eu me lembro também uma coisa que me marcou muito. Meu pastor na época era o pastor Eduardo, que hoje preside o campo de Nova Serrana, né? Que já veio aqui, inclusive. Isso. E aí eu lembro que o pastor Eduardo tinha assumido a congregação do JK, que hoje o pastor Filemon pastoreia, né? E eu fui todo entusiasmado, porque o pastor tinha acabado de assumir, e eu fui lá para mostrar para ele. Fui com a predisposição para servir, né? Meu pastor, eu estou aqui para servir a congregação, que o senhor precisar, o senhor pode contar comigo. E ele falou para mim assim, Tiago, você parou de estudar em qual série? Eu falei, pastor, eu parei na 5ª. Ele falou assim, eu não quero você aqui durante a semana. Você vai voltar a estudar, porque o que Deus tem para sua vida é grande, né? E você vai precisar do estudo, né?
para se preparar melhor para o que Deus tem na sua vida lá na frente. E eu saí do gabinete dele naquele dia murmurando, que eu falei, eu tô querendo servir a Deus, o pastor manda eu para a escola, né? Quando eu saí... Uma forma de explicar essas pessoas, que existe o novo convertido e o novo convertendo. Que é aquela pessoa que tá sempre convertendo, ela nunca converte, ela tá sempre ali, não, eu tenho que largar, eu tenho que fazer, ela sempre tem que fazer alguma coisa, mas nunca faz. E quando a gente sabe, bate de frente essa questão, né, do velho homem com o novo nascimento, a gente vê que não é uma coisa que, né, da noite pro dia, você não... Né, ontem você era, né, desviado e hoje eu sou um pregador. Não, não é assim. Mas esse processo, ele tem muito antes e depois, sabe? É uma coisa muito dividida, não é um gradiente, né? Que tem um pouquinho de mundo ainda. Não, você vê que é realmente uma mudança de vontade, de visualização. As coisas que você deseja não é mais coisas que você desejava antes. É uma coisa muito E isso é o que milagrosa. É o que a gente tava falando aqui, né? O texto que até tá linkado com o que a gente tava falando sobre culto, né? Uhum. Sobre a questão da vida depender do culto. Paulo em Romanos capítulo 12, né? Quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo contrasta, né? O culto na antiga aliança com o culto na nova aliança. Sim. E é interessante quando ele fala para a gente oferecer os nossos corpos, né, como sacrifício vivo, e ele está falando de uma linguagem que na antiga aliança quem ia cultuar ia lá e levava um animalzinho para ser imolado, para cobrir o pecado dele, né? E aquela entrega era total e definitiva, não tinha volta, né? Não tinha volta. E Paulo está contrastando para... a Bíblia é maravilhosa porque ele está dizendo que eu só vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que também essa boa, agradável não tem a ver com secundário, que às vezes a gente acha que essa vontade tem a ver com quem eu vou me casar, ou com a empresa, respectiva empresa que eu vou entrar, quando na verdade ele essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus que ele está falando é ser igual a Jesus. Sim. Né? E eu só vou conseguir ser igual a Jesus se eu tiver essa entrega total, que é o que a gente está falando aqui, de novo nascimento, de troca de coração. Porque a maioria hoje não tem. Sim. Né? E aí tem que falar, fulano de tal desviou. Desviou do quê? Nunca andou no caminho. Né? É essa galera. Só saiu, né? Só saiu, só parou de frequentar. Né? E aí ele fala, é até interessante que tinha 3 tipos de sacrifício, né, na antiga aliança, que era pelo pecado, pela culpa e o sacrifício por gratidão. Pelo pecado e pela culpa, Jesus já se ofereceu por nós. Sim. Então o que resta para nós hoje é o sacrifício de gratidão. Então eu acho, até para trabalhar a santidade, que ele está dizendo o seguinte, que essa entrega total e definitiva, ela é um sacrifício de gratidão. Então a santidade para nós que nascemos de novo, que entregamos totalmente, a gente faz porque é grato. É um sentimento de gratidão. Você não é santo porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo da consequência do pecado, né? Mas a gente tem que ser santo por gratidão, porque ama Jesus, entendeu? Porque tem gente que fala assim, ser crente é tão difícil, deixar de beber ou de fumar ou de ir pra balada é tão difícil porque nunca nasceu de novo. Sabe? Difícil para mim é a vida que eu levava antes. Sim. Que eu bebia, no outro dia levantava de ressaca e sem perspectiva de vida nenhuma. Agora, hoje, óbvio, as figuras de linguagem que a Bíblia vai descrever para a caminhada cristã é guerra. Não é fácil, não. É guerra, é luta. Mas nem se compara. Né? Que hoje a gente tem as guerras, tem as lutas, mas Jesus está com a igreja. Então, assim, o problema é esse, é porque não teve essa entrega total, né? Essa entrega total e definitiva. Ele fala, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, que é o culto. Então, o culto sou eu, mas o culto só vai ser eu quando tiver entrega total, se tiver novo nascimento. Sim. Né? Porque se não tiver novo nascimento... E o problema é esse. A falta do novo nascimento, a falta dessa entrega total e definitiva.
né? Gente que não fica a vida inteira. E, às vezes a pessoa, igual o Nicodemos, era líder. Tem líder na igreja hoje que nunca nasceu de novo. Tem pastor na igreja que nunca nasceu de novo. Spurgeon já dizia, né, que o maior problema da obra são os obreiros que nunca foram convertidos. Né? Forte. Então esse é o problema nosso. Não, eu tava vendo hoje um corte do John Piper, e aí ele fala que ele... Era a parte final mesmo da pregação, ele caminhando mais para o encerramento, e ele fala que ele pediu pro ChatGPT fazer uma oração que demonstrasse a misericórdia de Deus. Então ele citou pessoas, né, como se fosse tal pessoa, e ele leu essa oração. E a oração é muito linda, né? Ele fez a oração que o ChatGPT fez, uma oração linda. E aí no final dessa oração ele fala: isso não foi uma adoração, porque isso aqui é só uma máquina entregando. E aí ele vai levar para Isaías quando fala, né, que os seus lábios me engrandecem, mas o seu coração está longe. Então o que a gente vê é muito isso. São pessoas que usam as palavras mais lindas, só que o coração não adora a Deus. Não adora. São pessoas que usam com muito conhecimento também, sabe? São pessoas que até leem a Bíblia, sabe? São pessoas até que têm um conhecimento ali, mas é muito frio, sabe? Voltar no Nicodemos de novo, teólogo, e não tinha nascido de novo. Né? Mostrando que é possível que eu tenha um grande conhecimento teológico, né? Mas que nunca fui transformado. Sim. Feliz é o homem que não anda, não se detém, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E nela medita de dia e de noite. E aí ele fala que será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que eu acho sensacional, porque se a árvore for plantada junto ao ribeiro, ela vai independer das estações. Né? Ela vai sempre estar sendo regada ali. Vai condicionar que as raízes absorvam os nutrientes da terra e a raiz vai só crescer. E a raiz crescendo ninguém está vendo. Sim. Então, o crescimento que for para cima vai decorrer da raiz que vai estar crescendo sem ninguém ver. Que é esse processo de contrair conhecimento. E aí é forte, que ele fala assim, que vai dar o fruto na estação certa, que eu já gosto que o fruto precede a folhagem. Porque tem gente que só tem folha, quando você vai aproximar não tem fruto. Nenhum, né? Vai dar o fruto na estação certa. E plantado fala de firmeza. Sim. Que é a maior dificuldade que a gente tem hoje na nossa geração. Geração que oscila o tempo inteiro. Né? Porque não tem firmeza, porque não tem meditação. E porque é até forte isso, porque a gente... A Bíblia não fala que você tem que ler. Lógico que você tem que ler. Como é que você vai meditar numa coisa que você não sabe? Né? Mas a Bíblia manda meditar. Ó, Salmo 1, Josué 1, né? E meditar é o quê? Meditar é você forçar a mente no texto, falar consigo mesmo. Né? E hoje, você vê, vários fatores. Primeiro é a secundarização da palavra, né? Sim. Outro fator é o uso exacerbado das redes sociais também, porque a pessoa não consegue focar, né? Porque libera aquela infinidade de vídeos em curto, e vai liberando dopamina, a pessoa vai ficando viciada de forma inconsciente. Sim. Então ele não consegue, ele está tentando meditar e a mente dele está linkado lá no telefone, quem está curtindo, quem que precisa responder. E aí ele não consegue meditar e não consegue ter raiz, né? Não consegue esse processo de absorção de conhecimento. E é forte que ele fala que tudo que fizer prosperará. Né? Por quê? Porque se eu vivo essa relação de reciprocidade, de aprender de Deus, de intimidade com Deus, eu gosto porque ele começa falando que a felicidade do ponto de vista dele está na negativa. Eu sou feliz apesar de não andar no conselho, de não me deter, de não assentar, que é onde os ímpios contraem os seus respectivos prazeres. Eu não preciso dessa roda para ter aprazimento, porque o meu prazer está na lei do Senhor. Né? Então, se eu tenho isso, eu vou ser plantado. Então, ninguém está vendo, mas a raiz está crescendo. E isso é a prioridade, sabe? Eu nunca preocupei em aparecer, em ser visto, Sim. sabe? A minha preocupação é crescer em conhecimento, porque aí eu vou conseguir ter mais utilidade no reino de Deus,
Utilidade. Porque, igual, servia como dirigente de congregação, minha preocupação era ter utilidade. Deus, de repente, me canalizou para a pregação, a minha preocupação hoje é ter utilidade. Sim. Servir o reino de Deus, sabe? É o que eu falo. Graças a Deus, sou muito bem casado, né? Minha esposa chama Ingrid, tem 2 filhos maravilhosos. E eu sempre busco passar isso para eles. A gente tem que ter utilidade no reino de Deus, sabe? E eu sempre aprendi isso. Eu também, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas muito maduras para ser meus mentores, porque isso faz toda a diferença. Porque eu falo que a gente vive no meio pentecostal, surge pregador demais. Sim. Né? E eu acho que até você percebe muito também que as pessoas hoje que começam a caminhada cristã, elas buscam muito esses trabalhos na igreja que vai colocar elas em evidência. Que também é um revelador da vida rasa que a gente vive. Sim. Porque ninguém quer fazer nada que ele não... Ninguém quer ficar nos bastidores. Ninguém quer. Né? Você vê, ninguém quer... Tudo que é no anonimato, ninguém quer fazer. Você vê uma briga exagerada para ver quem vai assumir o microfone. Aí pergunta se alguém quer visitar, quer ir no hospital ver. Ninguém quer ver. É um revelador de como a nossa geração tá rasa. Sabe? A gente quer o quê? A ostentação, a visibilidade, a autopromoção. Né? É isso que a gente vê muito. E a gente tem que procurar ter utilidade. Então, assim, surge muitos pregadores sem mentoria nenhuma. Sim. A gente tem essa área muito deficitária, sabe? Que difere de outros ministérios aí, que a gente percebe que tem uma preocupação maior no que diz respeito. Preparar a pessoa. Preparar, não deixa pregar sem ter uma faculdade teológica, para não falar bobagem, sabe? Então, assim, e no nosso meio pentecostal surge muito sem mentoria, os meninos não sabem. Você vai perguntar para eles qual que é a linha teológica deles, eles não sabem. Sabe, assim, e isso aí é falar difícil demais. O básico eles não sabem. Sim. Né? Não tem mentoria. A maioria, você vai visitar a casa deles, você vê lá na estante, você não vê nenhuma estante de livro, sabe? Que é a ferramenta do pregador. Sim. Né? Para mim, se o cara não tem... Se não tem tempo de leitura, não foi chamado para pregar. Se ele não tem aspiração pelo ensino, não foi. Sabe? Não foi. E aí, o que acontece? A gente vê essa área muito deficitária, falta mentoria, surge muitos pregadores sem mentoria. E aí, a gente, nesse mercado que a gente vive, né? Uma coisa também que eu acho muito contraditória, porque acaba que virou um mercado mesmo, a galera começa a cobrar e daqui a pouco cobra 500 ficou pouco, 1.000, daqui a pouco está cobrando aí 10.000 e vira um mercado que o dinheiro é muito fácil. Sim. Então é muito almejado, sabe? E aí uma galera sem mentoria perde a espiritualidade porque não tem mentoria. Né? A maioria não pratica isso que é basilar. Né? E daqui a pouco vira tudo profissional. Sim. Né? E você vê que, inclusive, eles repetem trejeitos, sabe? Eles repetem a forma da fala. A gente até é uma brincadeira na internet que fala, né? Como ser um pregador pentecostal. Aí você bota um sotaque mais carioca ali, você puxa um S, alguma coisa, o pessoal brinca da asma, né? Que fica, sabe? Então, assim, eles fazem um teatro inteiro porque tanto faz o que eles vão falar. Se eles parecerem serem espirituais, resolveu. E está trazendo um estrago muito grande para nós pentecostais, né? Porque é uma banalização do sagrado muito grande, que hoje está muito em voga, que é o cessacionismo, né? E que fala que os dons espirituais foram restritos ao período da revelação progressiva, né? Que hoje os dons não são mais atuais.
E aí já tem esse ensino em voga, Sim. né? E aí tem uma turma banalizando, sabe? E aí cada dia as pessoas vão desacreditando. Por causa dele. Tem muita gente hoje que não crê, justamente por quê? Porque tem gente que ouve um falar em línguas estranhas, vai lá e copia, Uhum. sabe? A gente vê hoje gente brincando com profecia. A pessoa vai na igreja, olha para o semblante, vê que a pessoa tá triste, vai lá e cria uma profecia, sabe? Uhum. Que a pessoa já tá a pessoa já tá com o emocional abalado, Já tá predisposta. predisposta, né? Aí é fácil você criar uma profecia ali. E outra coisa, a gente vê aí hoje gente que vai lá e olha na sua rede social, né? Uhum. Seu nome, onde é que você estava, onde você trabalha. Próximo. E vai lá e cria uma profecia, sabe? E isso é um perigo, porque uma das marcas que precede a volta de Jesus é o falso. Uhum. O falso ensino, o falso Cristo, os falsos profetas, os falsos milagres. Né? A gente vai ver lá, Apocalipse mesmo. O falso profeta vai ter um simulacro da ressurreição, vai fazer a estátua da besta ter vida, vai fazer fogo cair do céu, Uhum. né? Então isso é um perigo. E a nossa geração corre muito atrás desse extraordinário, né? De milagres, tanto de coisa, e isso é um perigo. E é triste, porque vai banalizando e as pessoas vão desacreditando. Hoje, cada dia que passa, os pentecostais está sendo alvo de chacota. Sim. Justamente por esses que vão surgindo, sem mentoria, né? Às vezes aí os menininhos igual 14, 15 anos, né? Que não tem preparo nenhum. E a maioria aí começa... Aí eles passam a ter um descompromisso com o trabalho local, passa a nem frequentar mais a igreja deles, né? Passa a não todo dia. Todo dia. E sem maturidade, muito novos, né? E você não vai ver isso na Bíblia, né? Paulo deixa claro para obreiro não podia ser neófito, novo convertido, justamente por não ter maturidade. Que se os mais velhos, que têm anos de estrada, não conseguem lidar com a questão da vaidade, né? Imagina uma pessoa que não, né? Novo, que não tem maturidade. Né? O diabo entra de sola. Sim. Não, isso é muito até interessante quando você cita que boa parte desses jovens pregadores mirins, eles entendem que o ministério deles, eles é mais em cima do púlpito do que fora do púlpito. Justamente. Então, por exemplo, você vê uma história de alguém que viveu o sobrenatural muito forte, aquele George Miller, lá da Inglaterra. Ele abriu vários orfanatos, ele nunca teve uma renda, ele nunca pediu dinheiro para ninguém. E ele conta, ele fala lá das 50 mil orações respondidas. Mas aí tem um relato dele, que já mais próximo da morte, me perguntaram, né, o que você gostaria de ter feito? Ele fala, eu gostaria de ter lido a Bíblia mais. E pegar, porque você leu pouco, nem quantas vezes você já leu a Bíblia? E ele fala que ele leu 200 vezes a Bíblia inteira, e dessas 200 vezes, 50 foram de joelho. E ele fala que ele gostaria de ter feito mais, sabe? Aquilo ainda foi pouco. Então, se para ele, que leu 200 vezes a Bíblia e 50 de joelho, e teria que ter feito mais, imagina esses que já pregaram sei lá quantos sermões e talvez não leram nem 2 livros na Bíblia. Não. A maioria lê só, e infelizmente hoje tem uma facilidade muito grande, né? Você tem aí, você entra na internet, pega o sermão pronto, né? E tem vários facilitadores, né? Então a maioria não vai para aquele caminho que a gente aprendeu de ir para o joelho, Sim. né? Para Deus colocar no seu coração, iluminar a sua mente, né? Tornar claro o que você vai pregar, o que você vai ensinar. Né? E eu gosto do livro do John Piper, que
o título do livro é Nós Não Somos Profissionais. E a gente cada dia está tendenciando para profissionalismo. A minha dificuldade é gente que vive da obra, sabe? Que obrigatoriamente ele deveria ter conteúdo. Sim. Que ele deveria fazer jus ao viver da obra. Tem que ser um leitor assíduo, não só da Bíblia, mas de ter ferramentas de vários livros, sabe? E não é. Um dia eu fui ouvir um pregador, eu nunca tive esse privilégio de viver da obra. Eu sempre trabalhei, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu mais sinto falta é de ter mais tempo para estudar. Sim. Sabe? Porque, enquanto pastor, se eu quisesse dar um estudo melhor para a igreja, eu tinha que não dormir. Sabe? Tinha que não dormir. Justamente porque o pessoal fala, por que você não vive da obra? Porque na minha liberdade cristã, eu tenho dificuldade de cobrar. E assim, e hoje, se você não cobra, a maioria das igrejas entendem que não precisa te abençoar. Sim. O Neil Barreto falou uma vez, eu gostei muito, que ele fala que quem cria a igreja mercenária é a igreja miserável. Sim. Porque se a igreja não abençoa, o cara é pai de família, ele vai acabando tendo a necessidade de estipular um valor, porque senão ele... Você não sabe se vai receber. Justamente. Então, assim, e tem uma turma aí, sabe, que se aventura e vai, sem mentoria, descompromissado, e além... E não faz jus ao viver da obra, sabe? Aí, um dia eu fui ouvir e o tema do negócio era pais e filhos. O cara foi falar de Paulo discursar com os filósofos, não tinha nada a ver com o negócio, sabe? Aí ele, e ainda na tentativa de falar, não sei o que ele ia falar, mas aí ele começou a falar que Paulo coabitava com os filósofos. E coabitar é relação sexual, né? E aí depois, quando ele viu que ele não arrumou nada, ele falou assim, agora Jesus vai pingar o sangue dele aqui. Eu falei, agora eu vou embora, porque vai matar Jesus de novo, né? Então, assim, vive da obra, sabe? Então, assim, eu acho assim que se vive, tem que fazer jus, né? Tinha que ter um preparo, que eu acho que é o que tá faltando, sabe? Surgem muitos pregadores, igual esses aí, o louco aí, E tem público para tudo, né? Tem gente que convida ainda e é triste, né? Porque a galera gosta desse extraordinário, enquanto o que funciona é o que a gente falou, que é o comum, né? É o comum, é a Bíblia, a oração, mas o povo gosta disso, né? Revelação. O anjo vindo na porta. O anjo na porta. E, infelizmente, né? O que funciona é o comum, é Bíblia, oração, comunhão com os irmãos. Ele falou a respeito do tripé. Ele fala justamente que o tripé da vida do cristão deve ser a leitura, a oração e a comunhão. É isso mesmo. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que lê e ora, mas não tem comunhão... É os meios da graça, né? Porque a santidade, nada é meritório. Nada é na meritocracia, né? Se eu tento, por exemplo, ser santo de mim mesmo, é inatingível. Sim. É um fracasso, é cíclico, é linear. Eu vou tentando, não consigo, até parar de tentar e ficar em pecado. Porque isso, a santidade só acontece através dos meios da graça. Né? Quais são eles? Palavra, oração, comunhão com os irmãos, né? Que é os meios que Deus se utiliza para santificando. E só para concluir aqui, e na percepção que eu tive, mesmo tendo muito pouco para oferecer, né? Mas, assim, percebendo essa área deficitária da falta de mentoria, sabe? Eu comecei, enquanto pastor, reunir uns jovens lá em casa que eram aspirantes ao Ministério da Pregação, outros recém-iniciados, né, na pregação, e comecei a reunir, pegava um texto, nós vamos estudar agora os 35 milagres de Jesus. Aí estimulava eles a comprar os comentários bíblicos, só que eles compravam, mas lá em casa usavam eram os meus mesmo, sabe? Sim. Cada um pegava um, e a gente pegava um texto e ia dissecando o texto. E um ficava anotando, sabe? E aí já tem mais ou menos deve ter mais ou menos uns 12 anos que eu tenho esse projeto, sabe? E agora, por último, nós transformamos, deixamos o estudo do texto e abrimos uma turma de teologia lá em casa. Maravilha. Usamos material do IBAD, né? Que é uma instituição teológica da Assembleia de Deus, e com esse intuito de mentorear, sabe?
Porque eu parei de pastorear também, mas eu sempre achei muito vago esse negócio de você só ir lá e pregar e não cuidar, não Sim. acompanhar, sabe? Que é outro erro que a gente tem de achar que a tarefa da igreja é só conduzir o pecador a confessar Jesus lá na frente. Sendo que a tarefa da igreja é conduzir o pecador à semelhança de Jesus. Uhum. Né? Semelhança É um de Jesus. processo, né? Processo. Né? Se não tem novo nascimento, quanto mais semelhança de Jesus, né? As pessoas que vão assistir vão ser edificadas com certeza, mas eu aqui do outro lado da mesa, todas essas conversas são coisas que eu realmente levo para depois do culto. Né? São coisas que eu levo para minha vida e tanto os testemunhos e principalmente esses conteúdos que a gente tem, que é igual eu falo, a questão do ensinamento, você vai ler a Bíblia e você tem uma interpretação. E você lê a Bíblia e tem uma outra interpretação. E quando você fala a sua interpretação para mim e eu vou falar para você, a gente vai acrescentando nesses conteúdos que a gente tem, por exemplo, de detalhes que eu deixei passar, desapercebido. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente acha que a sabedoria vai estar só naquele momento de púlpito, ministração no púlpito, e não é. Uhum. Às vezes a sabedoria está numa conversa depois do culto, uma conversa como essa, Sim. né? E é a lavagem dos pés, né? Uhum. Quando Jesus desce da mesa para lavar os pés, que eu acho esse texto fantástico, né? Que eu acho que desmonta principalmente essa tendência exacerbada do culto à personalidade, da gente querer ficar só na mesa ser servido, sendo servido. E Jesus, que era Deus, desce, que também era um apontamento para a humilhação lá Sim. na cruz, né? Desceu da glória para nos substituir na cruz, para lavar os pés. E aí, quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim, Pedro não quer deixar, né? Não sou E digno. aí ele fala assim, ó, se lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro transiciona para o outro extremo e fala assim, então lava o corpo todo. Falando, o corpo todo já foi limpo, né? E você precisa só dessa manutenção aqui. Uhum. E Jesus fala que, assim como ele estava lavando os pés, que eles fizessem isso também, Uhum. né? Então, essa lavagem é a santificação gradual. Sim. Né? Então, esse tipo esse tipo de prática aqui Uhum. é o que está acontecendo. É eu lavando seu pé, você lavando o meu, a gente sendo instrumento para o processo de santificação na vida do outro. Maravilha. Isso é muito bacana. É isso, olha. Então a gente já encerra com essa frase maravilhosa. Vou até deixar na câmera aberta agora aqui. Gente, muito obrigado você que acompanhou a gente até agora. Fique atento, eu já falei aqui na descrição. @POD depois do culto. O Instagram do Pastor Thiago também tá na nossa descrição. Isso. Então segue lá, ele posta conteúdos lá também. Posta Tô precisando melhorar, né? Mas vai postar mais então. Para mim isso aqui tá sendo um desafio. Maravilha, olha que coisa. Inclusive, os cortes desse programa a gente vai estar nos dois Instagram. Então vai ter mais conteúdo aí para você também. Isso. E eu queria agradecer, foi um prazer participar, conhecer você. Já conhecia o pastor Filemon, né? Uhum. De longas datas aí, congregando junto na mesma região. E o prazer conhecê-lo, viu? Maravilha. Não estou à altura dos que me precederam. Não, o pouco que a gente tem, a gente compartilha. A gente brinca aqui que sempre o próximo convidado sempre vai ter algo a mais para entregar e é isso. E é uma coisa que a gente tem muita felicidade em confirmar. Que todas as pessoas que vieram aqui trouxeram muita coisa boa para nós e principalmente também para o público. Então, Pastor Thiago, Ô, meu querido, muito foi um prazer. obrigado. Deus Tá? continue Você bem. que ficou até aqui e não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo quem que você quer pro próximo episódio e principalmente segue a gente lá no Instagram, nós temos vários conteúdos lá também. E te vejo depois do culto. Falou, obrigadão pessoal.